Boa noite, meus amigos. Curso de habilitação de sargentos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, 2020. Queridos, é uma honra estar mais uma vez aqui com os senhores. Eu fiquei muito grato porque o vídeo passado que eu gravei, muita gente veio agradecer, né? Assistiram o vídeo e falaram que ajudou muito na hora de fazer as provas. E eu fico muito grato, sabe, pelo reconhecimento das pessoas. E é por isso que eu estou aqui novamente. Me pediram para estar fazendo um novo vídeo aqui sobre a disciplina de Estado, Sociedade e Polícia. Desde já eu gostaria de enfatizar também novamente que não sou, professor dessa disciplina. Estou aprendendo como cada um de vocês. E eu vou tentar passar aqui da melhor maneira possível. Bom, essa matéria é uma matéria que ela tem muitos conceitos, né? É uma matéria que não é tão fácil para se aprender, porque ela tem muitos conceitos. Muitas coisas você lê e compreende. Agora tem muitas coisas que é decoreba mesmo. Tem muitas coisas que é chatinho porque é decoreba. Então você tem que ver uma forma mais fácil de estar decorando. E uma técnica boa para decorar são as mnemônicas, né? As mnemônicas, você pega as iniciais de cada palavra e tenta formar uma nova palavra, de maneira que você associe, né? Essa nova palavra você vai conseguir associar essas iniciais com alguma coisa e lembrar das várias palavras, né, que você criou essa mnemônica. Então cada um tem que ver o seu método mais fácil de aprendizado. Mas vamos lá, eu vou comentar alguma coisa aqui. Vou falar sobre as partes mais importantes que vocês precisam decorar para a prova. E as coisas que é fácil compreender, todo mundo tem que ler, né? Principalmente aquele questionário que foi passado, com 48 perguntas. Você lê aquele questionário, muita coisa você já compreende só de ler. Agora eu vou focar nas coisas que são decoreba, as coisas que são importantes para você decorar. E só alguma coisa que eu vou comentar basicamente aqui, que são as coisas que fica mais fácil para você compreender, eu vou comentar rapidamente. Vamos lá. Nós sabemos que o ser humano, ele é um ser social, ele é inerentemente social. Por quê? Porque ele precisa estar em contato com os outros, com outras pessoas, com outros semelhantes, com outros indivíduos, para que ele possa desenvolver as suas aptidões físicas, psíquicas e sociais. Então, o ser humano, ele é inerentemente social, ele precisa se relacionar com pessoas. Ninguém vive sozinho, né? Então, nós vemos o seguinte, que há essa necessidade de conviver em grupos, em comunidade. O ser humano precisa disso. Até porque a personalidade do ser humano, ela se desenvolve através dessas relações sociais. A personalidade do ser humano, ela vai se desenvolver através de processos sociais, essa interação em sociedade. E uma coisa que você precisa de decorar, porque cai na prova, é quais são os processos sociais. Quais são os tipos de processos sociais? O material nosso de estudo citou 7 tipos de processos sociais. E você precisa saber. São eles. Primeiro processo social, fala sobre o contato social. Segundo processo social, cooperação. Depois, competição. Depois, conflito. Adaptação, acomodação e assimilação. Então, gente, vocês têm que ver uma forma de vocês decorar todos esses 7. Contato social, cooperação,
competição, conflito, adaptação, acomodação e assimilação. Pode cair na prova de que maneira? Muitas vezes eles colocam um relacione. Eles vão colocar, às vezes, o nome desses 7 processos sociais e vão pedir para você relacionar a primeira coluna com a segunda. Então você vai ter que saber mais ou menos o que se trata cada um desses processos sociais. E um bizu que eu vou dar para vocês é o seguinte: vocês não precisam de decorar o que é exatamente cada um desses processos sociais. É só vocês pegar uma palavra e dentro de cada conceito vocês pegam uma palavra que seja mais fácil para vocês lembrar. Quer ver um exemplo? Contato social. O conceito de contato social vai falar que contato social é o aspecto primário e fundamental, que define os outros processos e relações sociais. Então você não precisa gravar isso tudo. Pega uma palavra que seja base para você lembrar. Eita, a moto está atrapalhando. Então a palavra base dentro do conceito, para você lembrar o contato social, fica o quê? Aspecto primário e fundamental. Então lembra que contato social é o aspecto primário e fundamental. Ponto. Você não precisa de decorar o restante. Cooperação. Lembra que cooperação é um requisito necessário. Ponto. Competição e conflito. Lembra que competição e conflito são fatores dissociativos. Ponto. Fatores dissociativos, competição e conflito. Beleza? E adaptação, acomodação e assimilação são fatores associativos. Grava essa palavra, fatores associativos, com adaptação, acomodação e assimilação. Então, na hora da prova, vocês gravando essas palavrinhas-chave, vai ficar fácil de vocês saberem relacionar as colunas, que provavelmente deve cair uma questão de relacione. Então, essa aqui vocês têm que decorar, esses 7 processos sociais. Nós sabemos também que o indivíduo, quando ele nasce, ele é inserido em um sistema, a fim de que ele conviva bem com os demais. Então ele passa a viver em sociedade. E aí ele vive de acordo com certas regras, crenças, linguagens, normas de conduta. Aí a pergunta que eu faço: o que vem a ser socialização? A socialização, ela está relacionada com um processo de aprendizagem e interiorização dos elementos socioculturais. O que é isso? São normas, são valores. São normas e valores que os grupos sociais eles têm. Então, é preciso que o indivíduo ele interiorize isso dentro dele, para que ele passe a viver em sociedade. Então, o nome desse processo de interiorização dentro do caráter do indivíduo, desses valores, chama-se socialização. É só você entender isso. E a socialização, ela ocorre de 2 formas: da forma primária e da forma secundária. A forma primária, o próprio nome já diz, né, que vem primeiro. Então, quando o indivíduo ele vem ao mundo, o que vem primeiro? Vem primeiro a responsabilidade da família e da rede de parentesco. O primeiro contato que o indivíduo tem depois que ele nasce é com quem? É com sua família e com seus parentes. Então a família e os parentes é a forma primária. E a forma secundária é a que vem depois. Secundária, vem depois. E o indivíduo, quando ele cresce, quando ele começa a formar a sua identidade, o seu caráter, ele vai crescendo, ele entra em contato com essa forma secundária, que fala das instituições formais, que é a escola, a igreja, dentre outros. Então você entendeu o que é socialização, que é a interiorização de valores, normas dos grupos sociais, e que se dá de forma primária na família e nos parentes, e de forma secundária, que é na igreja, na escola e outras instituições. Vamos lá. Grupos sociais. Quais as
categorias de grupos sociais. Isso aqui é importante vocês decorar também, porque cai muito em prova. Isso aqui tem que ser decorado. Os grupos sociais, eles se dividem em 6 categorias. 6 categorias. Os grupos sociais são divididos em 6 categorias. Quais são elas? Parentesco, riqueza, ocupação, educação, religião e biológicos. Então, os grupos sociais, né, são divididos em 6 categorias. Os indivíduos, eles vão se reunir em grupos em que eles vão se sentir mais à vontade, que vão ter mais afinidade. E quais são esses grupos em que os indivíduos podem ter mais afinidade, que eles ficam mais à vontade e se reúnem? Esses grupos podem ser reunidos por laço de parentesco, primeira categoria, por laço de riqueza, por laço de ocupação, que fala do trabalho, o que ele faz, por laço de educação, por laço de religião e por laço biológico. Então é necessário que vocês criem uma mnemônica, né, para vocês lembrar desses nomes. A mnemônica que eu senti facilidade para criar aqui foi Proerb. Lembra do Proerd? Então, eu criei Proerb. Cada inicial dessa palavra Proerb refere-se a uma categoria. Quer ver, por exemplo? O Proerb começa com P. P lembra de parentesco. O R lembra de riqueza. O O de ocupação. O E de educação. O R de religião e o B de biológico. Então eu peguei a inicial de cada um e montei a palavra Proerb. E ficou mais fácil para me lembrar quais são essas categorias. Então cada um cria a sua mnemônica de acordo com o que sentir mais facilidade para lembrar, certo, gente? Vamos lá. Outra coisa que é importantíssimo decorar, que cai muito em prova também, são as características dos grupos sociais. Os grupos sociais, eles possuem um conjunto de características. São 8 características os grupos sociais eles possuem. A primeira delas é identificação. O que vem ser identificação? Você tem que lembrar que identificação é o reconhecimento mútuo. Ponto. Você não precisa, igual eu falei, decorar o conceito todo. Grava umas palavrinhas-chave, que na hora de você fazer a prova, vai ter essas palavrinhas-chave e você vai saber relacionar. Então, identificação, que é a primeira característica dos grupos sociais, está relacionado com reconhecimento mútuo entre os indivíduos. Então, reconhecimento mútuo. Outra característica dos grupos sociais, interesse comum. O interesse comum está relacionado com aquilo que é bom e aceitável pelos membros do grupo. Outra característica, estrutura social. Estrutura social está relacionado com posição específica. Outra característica, finalidade social. Só você lembrar que finalidade se refere a quê? A um objetivo do grupo. Então a finalidade social está associada com o objetivo. Quando você for relacionar na prova, se tiver uma questão de relacione, você vai ver qual a alternativa que tem objetivo do grupo e vai lembrar que essa alternativa é de finalidade social. Relações recíprocas. Relações, fala sobre o quê? De interação. Papéis individuais, que fala sobre o quê? Cada um tem sua participação determinada. Outra característica, normas de comportamento. Normas falam de quê? De padrões definidos. E permanência. A permanência vai falar de uma interação prolongada. O indivíduo ele vai permanecer por longo tempo. Então são essas as características, as 8 características, que é identificação, interesse comum, estrutura social, finalidade social, relações recíprocas, papéis individuais, normas de comportamento e permanência. São as características dos grupos sociais. Não pode esquecer, tem que decorar essas características.
porque cai muito em prova. Outra coisa que é muito cobrado na prova se refere às causas do desvio. Então você tem que também decorar quais são as causas do desvio. O indivíduo, quando ele comete uma infração, ele está desviando da norma de conduta padrão da sociedade. Então, quais são as causas desse desvio? Essas causas, elas são socialização falha, sanções fracas, cumprimento medíocre, execução injusta da lei, sigilo das infrações e lealdade a grupos desviantes. Vou repetir para você frisar bem. É preciso que você também decore essas causas do desvio. O desvio de conduta. Quais são essas causas do desvio? Socialização falha. Se refere que socialização falha é quando a socialização não foi eficaz. Beleza? Segunda causa, sanções fracas. As sanções fracas é quando as sanções elas não são eficientes. Então ela é fraca, porque ela não é eficiente, beleza? Terceira causa de desvio, o cumprimento medíocre. O cumprimento medíocre, ele se refere que é a aplicação amenizada da sanção. Então, o cumprimento medíocre é quando uma sanção ela é aplicada de maneira amenizada. Cumprimento medíocre, sanção aplicada de maneira amenizada. Quarta causa de desvio, execução injusta da lei. É quando a lei é executada de forma injusta. O próprio nome já fala, execução injusta da lei. Quinta causa de desvio, sigilo das infrações. O que se refere ao sigilo das infrações? Fala de ocultação do desvio. Você esconder o desvio, ocultar o desvio. É sigilo das infrações. E por último, lealdade a grupos desviantes. O que você tem que lembrar de lealdade de grupos desviantes? É que quando o indivíduo ele tem a lealdade com as normas internas desses grupos desviantes, o comportamento que ele vai ter é contrário às normas gerais da sociedade. Então a lealdade a grupos desviantes traz um comportamento contrário às normas da sociedade. Beleza? Então é preciso vocês decorarem essas causas do desvio. São 6 causas: socialização falha, sanções fracas, cumprimento medíocre, execução injusta da lei, sigilo das infrações e lealdade a grupos desviantes. Vamos lá, você precisa de saber também quais são os tipos de controle social. Quais os tipos de controle social? São 2 tipos que existem de controle social. Existe o controle interno. O controle interno, ele emana da própria personalidade do indivíduo. É um processo, o controle interno, ele é um processo de inserir uma noção, uma ideia ou um valor na consciência do sujeito, do indivíduo. Então, se esse controle interno ele for realizado de forma suficiente, esse indivíduo ele passa a ser vigia de suas próprias ações. Então ele passa a ter um autocontrole exercido pela vontade consciente dele. Então você precisa de saber que o controle social é exercido de maneira controle interno e controle externo. O controle interno, eu falei com vocês, que ele emana da própria personalidade do indivíduo, né? E que é um processo de inserir uma noção, uma ideia ou um valor na consciência do indivíduo. E o controle externo? O controle externo, gente, ele se origina fora do indivíduo. Ele é externo. Ele não origina dentro do indivíduo. Ele é externo. E ele pode ser de 2 maneiras. Ele pode ser de forma natural, espontâneo e informal, né? Baseado em relações pessoais e íntimas. Um exemplo de controle natural é
a família, a escola e a igreja. O indivíduo ele se une à sua família de forma natural. O indivíduo ele tem necessidade de adquirir conhecimentos de forma natural, escola. E o indivíduo também ele tem necessidade de adoração, né, de adorar alguma coisa, de louvar alguma coisa de forma natural, a igreja. E também o controle externo ele se dá de forma artificial, organizado e formal, que são sistemas formais de instituições de leis e regulamentos e códigos, para evitar o desvio e forçar ou estimular a obediência às normas. Então, gente, o controle externo, artificial, organizado e formal é feito para controlar o indivíduo e vigiar ele, para que ele não cometa desvios, para que ele obedeça às leis. E quais são os exemplos de controle artificial, organizado e formal? Polícia, Ministério Público, sistema penitenciário, são tudo exemplo de controle externo, artificial, organizado e formal. Então você precisa entender bem isso. Os tipos de controle social, vamos lá, são controle interno e externo. Dentro de controle externo, existe o controle natural, espontâneo e formal, que é família, escola e igreja, e o controle artificial, organizado e formal, que é a polícia, Ministério Público e sistema penitenciário. Beleza? Você também precisa de entender o que são instituições sociais. As instituições sociais são estruturas estáveis, com padrões, papéis e funções bem definidas na sociedade. Então são estruturas que permanecem, elas são estáveis, elas têm uma continuidade, elas têm um padrão, elas têm tudo definido. Quer ver exemplo de instituições sociais? A família, a igreja, o Estado, uma empresa, uma escola, elas têm regras de conduta, regras de comportamento. Se alguém infringir essas regras, tem sanções. Então são exemplos de instituições sociais. Quais as características das instituições sociais? Isso aqui também cai em prova. É preciso que você saiba. São 5 características das instituições sociais. Elas têm finalidade definida. As instituições sociais possuem conteúdo permanente. As instituições sociais elas são estruturadas. As instituições sociais são unificadas e elas possuem valores. Então é preciso que você também decore essa parte aqui. Finalidade definida, conteúdo permanente, estruturadas, unificadas e valores. Beleza, pessoal? Eu sei que é muita coisa para decorar, mas não tem jeito. Tem que decorar. Se você quiser fazer uma boa prova, uma boa pontuação, você tem que decorar essas coisas. Conceitos de Estado. Também é interessante você saber definir o conceito de Estado. O que vem a ser Estado? A definição diz assim, que Estado é a organização político-jurídica de uma sociedade. Para realizar o quê? Para realizar o bem comum. Com governo próprio, território determinado e que detém o monopólio da força legítima. Ou seja, que tem um governo soberano sobre o seu território. Então, beleza? Você precisa só entender que o Estado é uma organização político-jurídica para realizar o bem comum das pessoas, com governo próprio, território determinado e com monopólio da força legítima. Entendeu isso? Beleza. Show de bola. Quais são as origens do Estado? Tem 2 teorias de origem do Estado. É até bem tranquilo de vocês entenderem. A primeira teoria vai falar sobre a formação natural. E a segunda teoria é a formação contratual. A formação natural, o próprio nome já diz, naturalmente, natural. Diz que o Estado ele sempre existiu. Então que o homem, desde que ele
que ele viveu na Terra desde a sua origem. Então essa teoria natural vai dizer que o Estado, desde a origem do homem, ele sempre existiu. E a teoria da formação contratual vai dizer o seguinte, que a sociedade, ela existiu sem o Estado durante um certo período de tempo. A sociedade, durante um certo período de tempo, no início, ela viveu sem o Estado. Mas que o Estado ele foi se constituindo ao passar do tempo para atender às necessidades dos grupos sociais. Então essa teoria que fala que a sociedade existiu sem o Estado no seu início, mas que surgiu o Estado depois para atender às necessidades dos grupos sociais, é a teoria da formação contratual. Beleza? Então vocês têm que entender a diferença de uma para outra. A formação natural diz que o Estado sempre existiu desde o início da humanidade. E a formação contratual diz que a sociedade existiu sem o Estado no início, mas que a partir de um certo momento o Estado foi criado para atender às necessidades dos grupos sociais. Beleza? Dentre essas duas teorias, tem várias doutrinas, né, baseadas nessas duas teorias. Então, várias doutrinas são oriundas dessas duas teorias que eu citei para vocês. As duas principais teorias, que é preciso que vocês tenham conhecimento, é a doutrina do justnaturalismo, né, a doutrina justnaturalista, que ela está baseada na formação natural, né, que vai dizer, essa doutrina vai dizer que o Estado tinha origem nas exigências da natureza humana, e o Estado emerge da própria necessidade de coexistência do homem em sociedade. Então, só vocês gravar, justnaturalista, formação natural, ó, o natural aqui com justnaturalista, beleza? Para não confundir. E a outra teoria muito importante é a teoria do contrato social, que é baseada na formação contratual. Então vocês vão ligar o nome contrato social à parte contrato, com formação contratual, beleza? Então essa teoria do contrato social vai dizer o seguinte, deixa essa moto passar, muita moto, muito carro que passa aqui. Essa teoria, essa doutrina aqui do contrato social vai dizer que um acordo foi feito entre os membros da sociedade, onde eles reconhecem uma autoridade de um governo para obter vantagens de ordem social. Então, as pessoas que vivem numa sociedade, elas reconhecem a autoridade de um governo legítimo, que vai colocar ordem nas coisas em favor da coletividade. Exatamente isso que diz a doutrina do contrato social, onde os seus principais pensadores, formuladores, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes e John Locke. Beleza? Então essas duas são as principais. Existem outras, que é a doutrina teológica, que fala que o Estado era criação divina. Então você lembra teológica. Teológica fala o quê? Deus, né? Estudo de Deus, Deus, lógica, um estudo. Então a doutrina teológica vai ficar que o Estado é uma criação divina, criação de Deus. A doutrina da força do Estado vai falar que o Estado nasce da proeminência dos mais fortes sobre os mais fracos, né? Como um instrumento de dominação. Então a doutrina da força do Estado, só lembrar, força, os mais fortes dominam os mais fracos, força do Estado. E a doutrina da teoria familiar, que vai falar que o Estado surgiu diretamente pela família, e o poder estatal é exercido pelo chefe da família, que era o pai, e que esse pai ele tem a transferência do poder divino para si. Então, teoria familiar, o Estado surgiu da família, na pessoa do pai, que é o chefe de família. Beleza? Outra coisa interessante que vocês precisam saber: quais são os elementos que compõem o Estado? Isso aqui cai muito em prova. São 3 elementos que compõem o Estado. Para ser Estado, tem que ter esses 3 elementos. É indispensável que tenha esses 3 elementos. Não existe Estado sem esses 3 elementos. E quais são esses elementos? Povo,
ou população, território e governo, ou governo soberano. O que vem a ser povo? Povo é a população do Estado, são as pessoas que fazem parte desse Estado. Território. Território é uma base espacial. É onde se encontra o poder jurisdicional do Estado. É o espaço, a localização, onde as pessoas vivem. E governo, ou governo soberano, vai falar de um conjunto de funções, né, necessárias à manutenção da ordem jurídica. Então, governo é um conjunto de funções. E a soberania, quando eu falo governo soberano, a soberania está muito relacionada com o poder de exercer o monopólio da força dentro do seu território. Então, o Estado ele tem um governo soberano, ele tem um poder de exercer o monopólio dentro do seu território, da maneira que ele achar melhor, dentro da lei. Entenderam, gente? Então, os elementos que compõem o Estado é povo, território e governo soberano, beleza? Outra questão. Comente sobre a diferença entre população, povo, raça e nação. Aqui também costuma cair enumerar a primeira coluna e a segunda, de acordo com a segunda. Então, costuma cair uma questão assim, para você enumerar, para você ligar, para você marcar, relacionar uma coluna com a outra. Então, é só você saber a definição de cada uma delas. População, o que vem a ser população? É a massa total dos indivíduos. O que vem a ser povo? O povo ele equivale à população. O que vem a ser raça? A raça está se referindo à unidade bioantropológica, né? Só para você lembrar, raça, unidade bio, né? Lembra de biologia, né? Que vai falar sobre genética. Então a raça é uma unidade bioantropológica. A nação, o que vem a ser nação? A nação é um grupo de indivíduos que estão unidos por interesse comum. Grupo de indivíduos que tem afinidade e que tem um interesse comum. Nação. Beleza? Você entendeu esses conceitos aqui, na hora de marcar na prova, relacionar, você vai saber. Qual a finalidade do Estado? Para que o Estado ele foi criado? A finalidade do Estado é o bem comum das pessoas, bem comum do seu povo, da sua população. Quais são as funções do Estado? O Estado ele possui também 3 funções. Além do Estado possuir 3 elementos, que eu disse anteriormente, que os elementos do Estado é povo, território e governo, o Estado ele possui também 3 funções, que é a função legislativa, realizada no Congresso Nacional e no Parlamento, a função executiva, feita pelo governo e administração pública, e a função judiciária, que é exercida no tribunal e nos órgãos de justiça. Então você precisa entender que o Estado ele tem 3 funções: função legislativa, executiva e judiciária. Uma coisa que também é um pouco assim, eu sei que é chato para você decorar, mas eu preciso de falar sobre ela, sobre as formas de Estado, a forma de governo e o sistema de governo. É um pouquinho enjoado, eu sei que é, mas eu preciso de falar, pelo menos para ver se vocês lembrem na hora da prova. A forma de Estado tem 2 tipos, que é o Estado unitário. Unitário fala o quê? Unidade. Um só poder político central, unidade. E o Estado federado fala de mais de um poder político organizado no texto de uma Constituição. Então, Estado federado, mais de um poder político. Estado unitário, um só poder político central. Então, a forma de Estado se dá nessas 2 maneiras. A forma de governo, também são 2 maneiras de forma de governo. Tem a república, que são os governantes no poder através das eleições, né? E a monarquia. A monarquia são os governantes no poder por hereditariedade e vitaliciedade. A monarquia se refere, é um poder
e que ele é vitalício. Enquanto a pessoa viver, ele vai exercer aquele poder. E depois que ele morrer, geralmente vai passar para os seus filhos, através da hereditariedade. Só você lembrar disso. Forma de governo: república, governantes, né, no poder através das eleições, são eleitos, né? E a monarquia, que é governante no poder por hereditariedade e vitaliciedade. Na monarquia, existe a monarquia absoluta. O que é absoluto? É o poder, ele é todo nas mãos de uma pessoa, todo nas mãos do monarca. O monarca tem controle de tudo. Então a monarquia absoluta é o poder todo nas mãos de uma pessoa só. E a monarquia relativa é quando o poder do monarca, do soberano, ele é delimitado por uma constituição. Então dentro da monarquia tem a monarquia absoluta e a monarquia relativa. Beleza? Então as formas de governo é república e monarquia. E dentro da monarquia tem a monarquia absoluta e monarquia relativa. E agora, quais são os sistemas de governo? São dois também. O primeiro sistema é o presidencialista. Qual a característica predominante do sistema presidencialista que você tem que saber? Que o presidencialismo, é o que tem hoje no Brasil, é uma chefia monocrática. Monocrática fala de única, uma chefia única, em que o presidente ele exerce as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. Então essas duas funções, chefe de Estado e de governo, é concentrado na pessoa do presidente. Por isso que a chefia é monocrática. E o sistema de governo parlamentarista é uma chefia dual. Por que dual? Dual se refere a dois, em que uma pessoa exerce a função de chefe do Estado, que é o monarca, e uma outra pessoa exerce a função de chefe de governo, que é o primeiro-ministro. Então, o parlamentarismo ele tem uma chefia dual. O monarca exerce a função de chefe de Estado e o primeiro-ministro exerce a função de chefe de governo. Beleza, gente? Então, isso aqui eu tive que comentar, que pode cair, de repente, alguma questão na prova. É preciso que vocês entendem, pelo menos entendem o que significa cada um, saibam diferenciar. Outra coisa interessante, que pode cair na prova também, é quais são as características essenciais de um Estado federal. Quais são as características de um Estado federal? São três características. A primeira característica de um Estado federal se refere à descentralização político-administrativa. Então, o Estado federal ele possui uma descentralização político-administrativa. Por quê? Porque o país ele é constituído por vários estados, né? Não é só um estado dominando tudo. Então, o país é formado por vários estados. Então, há uma descentralização. Não é centralizado num só estado. Há uma descentralização político-administrativa. A segunda característica vai se referir a entes com capacidade para criar suas próprias leis, que está se referindo à autonomia dos estados. Então, os estados eles têm uma autonomia de criação da sua própria Constituição estadual, certo? Então, a segunda característica é essa. Entes com capacidade de criar suas próprias leis, a autonomia dos estados. E a terceira característica vai falar sobre o princípio da participação, ou seja, vontades parciais na vontade nacional. O exemplo disso é o Brasil, né? Onde tem o Senado. O que é o Senado? São os representantes de cada estado. Na Câmara também. Quem está na Câmara? São pessoas que são representantes de cada estado. Então tem as vontades parciais de cada estado na vontade nacional. Beleza? Outra questão muito interessante. O que é Estado Democrático de Direito? O que vem a ser Estado Democrático de Direito? Se a gente analisar o nome, o que é Estado? Estado a gente sabe que é povo, território e governo soberano. Beleza. Então Estado é povo, território e governo soberano. O que é democrático? Democrático fala do governo do povo. E direito fala de leis.
Então, Estado Democrático de Direito fala de leis que são criadas pelo povo e para o povo. Entendeu? Estado Democrático de Direito, leis criadas pelo povo em benefício do povo. E esse Estado Democrático de Direito, ele exige que o conteúdo das leis tenha um caráter democrático, igual eu disse, defendendo uma variedade de garantias fundamentais baseados no princípio da dignidade humana. Então, essas leis que foram criadas pelo povo e para o povo, elas são baseadas no princípio da dignidade humana. Beleza? Vamos lá. Aqui também vai falar sobre... Isso aqui eu acredito que eles possam dar lá uma alternativa para você marcar, perguntando quais foram os 3 grandes movimentos que conduziram ao Estado democrático. De repente eles vão botar lá questões, lá, alternativa A, B, C, D e E. Então você precisa saber que os 3 grandes movimentos que conduziram ao Estado democrático foi a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Revolução Inglesa, lembra da Inglaterra. Revolução Americana, você lembra lá dos Estados Unidos. E a Revolução Francesa na França. É só você assimilar essas três nações, esses 3 países. Inglaterra, Americana, Estados Unidos, Francesa, França. Beleza? Só lembrar dessas 3 revoluções. Você vai saber marcar a alternativa correta. Outra alternativa, questão boa para cair na prova é o seguinte: quais são os 3 pontos fundamentais dos estados democráticos? Quais são os 3 pontos fundamentais dos estados democráticos? O primeiro ponto fundamental é a supremacia da vontade popular, que a vontade popular está acima de tudo, né? O interesse da coletividade está acima do interesse particular, e isso é a supremacia da vontade popular. O segundo ponto fundamental é a preservação da liberdade. E o terceiro ponto fundamental no Estado democrático vai falar sobre a igualdade de direitos. Então, dentro do Estado democrático, tem que ter a supremacia da vontade do povo, tem que ter a liberdade, a preservação da liberdade, e tem que ter também a igualdade de direitos. Lembra desses 3 pontos. Uma pergunta que pode ter também na prova: como deve agir o Estado como detentor do monopólio da força? O Estado, como detentor do monopólio da força, ele tem que impor limitações aos seus poderes e às suas ações. Então ele tem que limitar as suas ações e também ele tem que ser guardião da ordem pública. Ele tem que ser protetor e garantidor de todas as liberdades. Então ele impõe limitações, ele restringe o seu modo de agir. Ele não pode agir de qualquer maneira. Ele tem que estar agindo dentro da lei, dentro da legalidade. Então ele impõe limitações e ele, ao mesmo tempo, ele é guardião da ordem pública. Ele é protetor e garante todas as liberdades. Vamos lá. Só estou falando os pontos mais importantes, tá, gente? Eu não estou falando todo o conteúdo, não. É preciso que vocês leem, né? Principalmente aquele questionário, mas os pontos que eu achei mais importantes, eu estou comentando aqui com vocês. Uma coisa também interessante, pode perguntar, no Brasil, ele tem um sistema dicotômico de polícia. Por que dicotômico? Dicotômico se refere a 2. É um sistema dual, é um sistema 2. Porque tem 2 polícias com funções diferentes. E o que acontece é o contrário, né? Na maioria dos países do mundo, é uma polícia só, unificada. É uma polícia só, com um papel de ciclo completo. Mas o Brasil, ele tem um sistema dicotômico. E da onde que veio esse sistema dicotômico que o Brasil tem hoje? O Brasil, ele copiou da França. A França que começou com esse sistema dicotômico, né? E em 1808, quando a coroa portuguesa vem para o Brasil, eles criaram lá a Intendência Geral de Polícia,
em 1808, com as funções de polícia civil, e também criaram a Guarda Real de Polícia, com as funções de polícia militar. Então, por isso, sistema dicotômico, duas polícias, polícia civil e polícia militar. Qual a natureza da função policial? A função policial, ela tem uma natureza administrativa. A função policial, ela tem uma natureza administrativa, porque os policiais não exercem jurisdição, como é no judiciário. Aqui nós estamos falando, né, referência à polícia militar. A natureza da função policial militar, ela tem uma natureza administrativa, exclusivamente. Vamos ver alguma coisa mais interessante para comentar com vocês. Quais os aspectos históricos da formação da polícia presentes nas operações policiais? Quais os aspectos históricos na formação da polícia? A polícia, quando ela foi criada, ela teve certas características que permearam desde a sua criação. E esses aspectos falam sobre o quê? Uma herança clientelista, autoritária e escravocrata. Então essa herança clientelista, autoritária e escravocrata, ela está presente ainda no modo de atuar da polícia nos dias atuais, nas operações policiais. Então essa teve uma herança clientelista, autoritária e escravocrata. Beleza? E aqui, para finalizar essa parte mais objetiva, que eu vou comentar sobre possíveis questões discursivas com vocês, tem uma última questão aqui que fala: comente sobre a relação da polícia e a sociedade atual. Você precisa entender que a sociedade atual, ela conhece e reconhece a polícia e as prerrogativas da polícia no controle social. Então a sociedade, ela reconhece a polícia como forma de controle social. Só que é um paradoxo. O que é um paradoxo? Tem um conflito, tem uma divergência aí. Porque enquanto a polícia, ela é considerada como salvaguarda por uns, enquanto uns amam a polícia e consideram ela como protetora, ela é mal amada por outros. Então uma parte da população gosta da polícia, né, e respeita e considera a polícia. Outra parte da população não gosta da polícia. Acha a polícia muito violenta, né, truculenta. Então há esse paradoxo, esse conflito, essa divergência. E é isso que você precisa de entender. Beleza, galera? Bom, aí eu vou falar com vocês agora. Eu falei mais as questões aqui que mais prováveis de cair. Eu fiz uma análise aqui das provas do curso de habilitação de sargento passados, e a maioria dessas questões que eu comentei com vocês sempre caiu nessas provas. Por isso que eu falei com vocês. É preciso decorar? É chato? Mas tem que saber. Se você quiser fazer uma boa prova, você tem que saber essas questões. Agora eu vou comentar com vocês sobre 4 possíveis questões de discursiva. Muito importante vocês saberem também sobre essas questões. Então vou citar aqui 4 questões que eu acho bem provável que uma delas, pelo menos, vai cair como questão discursiva da prova. E que vai fazer toda a diferença para você. A primeira questão, que pode ser uma questão discursiva da prova, se refere sobre o conceito de polícia comunitária. O que vem a ser uma polícia comunitária? De repente vai colocar lá assim: descreva o que é polícia comunitária. E o que você vai responder? Que a polícia comunitária, ela é uma nova filosofia de atuação das polícias. Qual o objetivo da polícia comunitária? Ela tem um foco no relacionamento com a comunidade. Ela procura se aproximar da comunidade. De que forma? Ela quer fazer parceria com a comunidade, dando responsabilidade à comunidade na
formulação de políticas de segurança pública e na solução também dos problemas encontrados na área de segurança pública. Beleza? Então você precisa entender isso. A palavra-chave fala do quê? De uma aproximação da comunidade, uma interação com a comunidade, dando responsabilidade à comunidade na formulação de políticas públicas de segurança pública. Beleza, gente? Então, o conceito de polícia comunitária é isso aí, é relacionamento com a comunidade, interação com a comunidade, a fim de quê? De fazer o planejamento de política de segurança pública e solucionar juntamente com a comunidade os problemas da área de segurança pública. Entendeu isso aí? Você já matou o que é o conceito de polícia comunitária. Outra questão que pode também cair numa discursiva pode ser o seguinte: conceitue o ciclo completo de polícia e cite duas vantagens. Então, o que vem a ser ciclo completo de polícia? É preciso que você saiba que nos crimes de menor potencial ofensivo, não são todos os crimes, nos crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes que dão até 2 anos de prisão, a polícia ostensiva, que atende à ocorrência nas ruas, que é quem? A polícia militar, além dela confeccionar o boletim de ocorrência, no ciclo completo de polícia, ela vai confeccionar também o termo circunstanciado e o termo de compromisso, onde o oficial de polícia fará esse trabalho que hoje é feito pelo delegado de polícia civil, sem precisar passar pela delegacia de polícia civil, certo? Então a polícia militar vai fazer o boletim de ocorrência, o termo circunstanciado e o termo de compromisso, sem precisar passar pela delegacia de polícia civil, e vai encaminhar todos esses documentos diretamente ao Ministério Público. Ponto. Esse é o ciclo completo de polícia. A finalidade é essa. A polícia militar começou a atender a ocorrência de menor potencial ofensivo, vai fazer o boletim de ocorrência, vai fazer o termo circunstanciado, vai fazer o termo de compromisso, vai encaminhar ao Ministério Público e não precisou de passar na delegacia de polícia civil. Beleza? E qual a vantagem disso? Duas vantagens disso é o seguinte: uma é a rapidez no atendimento à população, então você não precisa mais ir à delegacia, esperar lá, que tem muita gente que chega junto, tem guarda municipal, tem outros agentes de segurança pública, então você tem que esperar a sua vez para ser atendido, então os recursos lá muitas vezes são precários, vai ter uma demora no atendimento, né? Então você vai acabar com essa demora, vai ter uma rapidez no atendimento à população, e vai ter também uma eficiência na prestação do serviço de segurança pública. Rapidez e eficiência. Duas vantagens. Fechou? Fechou. Memoriza isso aí. Então essa é a segunda questão que pode cair como discursiva. A terceira questão que pode cair como discursiva fala de qual o papel da polícia na sociedade. Cite o papel da polícia na sociedade atual. Então você pode citar lá o caput do artigo 144, né, que vai falar sobre o papel dos órgãos de segurança pública, né? Qual o papel da polícia? Preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio. Além disso, a polícia ela faz o policiamento ostensivo. Para quê? Para atuar de maneira preventiva e inibir que os crimes aconteçam, assegurando com isso a ordem pública. Então a polícia ela atua de maneira preventiva, né, para que os crimes não aconteçam. Assim ela está garantindo a ordem pública, e ela também atua de maneira repressiva. Para quê que ela atua de maneira repressiva? Para restabelecer a ordem pública. Depois que o crime aconteceu, ela vai atuar de maneira repressiva, para restabelecer, restaurar a ordem pública, né? E dessa forma, atuando de maneira preventiva e repressiva, ela vai proporcionar tranquilidade e sensação de segurança à população, além de atuar em socorros e assistências emergenciais. Beleza? Não precisa colocar isso tudo. Se você entender pelo menos uma parte do que eu falei aqui, beleza, tá certo. Entendeu? Eu falei de maneira mais completa, mas você só colocar lá
Polícia atua na preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio. Atua de maneira preventiva, né, para garantir a ordem pública, assegurar a ordem pública, e de maneira repressiva para restabelecer a ordem pública. Beleza? Então essa é a terceira questão que pode cair na discursiva. E a quarta questão que você tem que ficar bem atento, que pode cair também, fala sobre a finalidade do SUSP. Qual a finalidade do SUSP? O que é SUSP? É o Sistema Único de Segurança Pública. O SUSP, gente, não é integrar os órgãos de segurança pública em um só. Não é juntar todos os órgãos em um só, não. Não é juntar tudo em um, fazer uma coisa só. Juntar Polícia Militar, juntar com Polícia Civil, juntar com Guarda Municipal, juntar com o Sejus. Não é juntar. A finalidade do SUSP é apenas ter um sistema integrado de informação entre os órgãos de segurança pública. Um sistema único. Hoje não existe o SUS, Sistema Único de Saúde, então pretende-se também criar o SUSP, que é um Sistema Único de Segurança Pública, né? A finalidade dele é o quê? Preservar a ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de uma atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública, né? Então vai integrar, esses órgãos vão atuar de maneira conjunta nesse sistema, quais são esses órgãos? Os órgãos de segurança pública da União, os órgãos de segurança pública dos estados, os órgãos de segurança pública do Distrito Federal e os órgãos de segurança pública dos municípios. Então eles vão se articular conjuntamente num sistema único de segurança. Beleza? Então essa é a finalidade do SUSP. E dentro do SUSP vai ter os integrantes estratégicos. Quais são os integrantes estratégicos? É a União, os estados, os municípios. São integrantes estratégicos. E vai ter os integrantes operacionais, que é quem? Que são os próprios órgãos de segurança pública, que é a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, né? A Guarda Municipal, que são os órgãos operacionais que vão operar. Beleza, galera? Então essa é a quarta questão que pode cair numa discursiva. Ficar atento a isso aí. Bom, gente, é isso aí. Eu espero ter ajudado, né? Ajudado aí a vocês. Eu sei que tem muita gente que está muito tempo longe, né, de uma sala de aula, que tem muita dificuldade para aprender. E eu espero aí ter ajudado aí para vocês conseguirem êxito. Que eu vou ficar muito feliz, né, em participar dessa vitória de cada um de vocês. Ok, pessoal? Fiquei muito feliz aí. Várias pessoas reconheceram a importância do vídeo passado que eu gravei, vieram falar comigo, e eu fico muito feliz de poder ajudar. Podem contar comigo, faço parte do 7º pelotão do CHS 2020, meu nome é aluno Sargento Biasi, podem contar comigo. Eu vou tentar gravar mais vídeos das outras matérias, se tiver tempo, né? O tempo está bem corrido, mas o que eu puder fazer para ajudar a vocês, eu vou fazer. E volto a repetir, o meu pensamento não é egoísta, eu não quero pensar somente em mim, e não quero ficar pensando também ocupar os primeiros lugares, porque quem pensa em ocupar os primeiros lugares, logicamente ele vai ter um pensamento mais egoísta, não vai querer dividir as informações para ele ser o primeiro, mas o meu pensamento é de ajudar a coletividade. Claro, quem não quer ficar numa boa posição, bem classificado? Eu quero ficar bem classificado, mas acho mais importante ajudar que todos cheguem lá, que todos consigam ser aprovados e obter êxito e sucesso. Podem contar comigo, um grande abraço para todos aí, Deus abençoe, uma boa noite a todos. Valeu!